Por muito tempo, a gente pensou em guerra como algo definido por exércitos gigantescos e máquinas que custam bilhões de dólares. Só que essa lógica, ela está sendo virada de cabeça para baixo. Hoje, a gente vai mergulhar em como a tecnologia barata, a presença massiva de drones e a velocidade dos algoritmos estão reescrevendo completamente as regras do jogo, criando um campo de batalha que a gente nunca viu antes. Para a gente entender essa virada de chave, primeiro a gente precisa dar um pulinho no passado. A guerra no século XX era essencialmente sobre força bruta. A estratégia era bem direta: juntar um monte de tanques, navios e aviões para esmagar o adversário num confronto decisivo. E essa ideia aí, do grande estrategista Karl von Clausewitz, basicamente moldou todo o pensamento militar do Ocidente. A meta era simples e, vamos ser honestos, brutal. A vitória vinha quando você aniquilava a força do inimigo. O foco era aquela batalha final, aquela que quebraria de vez a vontade do oponente de continuar lutando. Pois é. Mas e se essa era da tal batalha decisiva simplesmente chegou ao fim? Essa é a pergunta que hoje tira o sono de generais no mundo todo. E a resposta para ela está, literalmente, redefinindo o que significa ter poder militar. Essa doutrina do século XX deu origem ao que a gente pode chamar de Era das Superarmas. Um jeito de pensar a guerra construído em volta de poucas, mas pouquíssimas plataformas de combate que eram extremamente caras e super avançadas. A lógica que era bem direta, né? A aposta era que um punhado de sistemas de altíssima tecnologia, como um porta-aviões ou um caça invisível, conseguiria dominar qualquer campo de batalha. Só que essa força toda vinha com uma fragilidade gigantesca. Perder uma única dessas plataformas seria uma catástrofe, tanto estratégica quanto econômica. E é exatamente aí, nessa vulnerabilidade, que o jogo vira. Bem-vindos à era da revolução dos drones, uma nova realidade que está simplesmente implodindo aquele modelo de guerra que a gente conhecia. Os veículos aéreos não tripulados, os famosos UAVs, se tornaram os grandes protagonistas dessa transformação toda. Eles começaram, como ferramentas simples de vigilância, mas evoluíram numa velocidade assustadora para se tornar os principais instrumentos de ataque nos conflitos de hoje, mudando a dinâmica do combate para sempre. E o impacto disso é impressionante. Em conflitos recentes como o da Ucrânia, as estimativas mostram que algo entre 70% e 80% de todas as baixas no campo de batalha são causadas por drones. Isso não é mais um papel de coadjuvante, eles são a força principal agora. Mas o que realmente muda o jogo de vez é o custo. Fontes que estão no campo de batalha relatam que para você adicionar um sistema de mira com inteligência artificial a um drone que você compra na loja pode custar só $25. Pensa nisso. Armas de milhões de dólares sendo destruídas por uma tecnologia que custa menos que um jantar. É uma inversão completa da lógica econômica da guerra. E olha, que ninguém se engane, tá? Isso não é papo de ficção científica, não é teoria para o futuro. Isso está acontecendo agora. A guerra na Ucrânia se tornou um laboratório a céu aberto para essa nova forma de lutar, onde os dois lados estão numa corrida de inovação maluca com drones baratos, adaptáveis e principalmente descartáveis. E tudo isso nos leva para uma nova regra no jogo. Uma nova cartilha estratégica que dá para resumir numa frase bem poderosa. A massa vence a classe. A quantidade, quando ela é barata e inteligente, agora supera a qualidade, que é caríssima. O nome técnico para essa estratégia é atrito de baixo custo. A ideia é genial e simples: usar a economia como se fosse uma arma. Ao invés de arriscar um caça de 100 milhões de dólares, você manda centenas de drones de $1.000. A perda de alguns, ou até de dezenas deles, é taticamente aceitável e economicamente sustentável. A virada de chave aqui é total. A gente sai de um modelo com pouquíssimos ativos super caros, onde cada perda é um desastre, e vai para um modelo com uma infinidade de ativos de baixo custo, onde as perdas são esperadas, são parte do plano. A lógica do campo de batalha começa a parecer mais com uma linha de produção, e menos com um museu de obras de arte. E o objetivo tático por trás disso tem um nome: saturação. Os sistemas de defesa aérea que foram projetados para interceptar um número pequeno de mísseis muito sofisticados simplesmente não têm como lidar com centenas de alvos chegando de todos os lados ao mesmo tempo. A defesa é atropelada pelo volume puro. Essa tática de saturação chega no seu nível máximo com o tal do swarming, ou o ataque em enxame. E calma, não é só mandar um monte de drones de qualquer jeito.
A gente está falando de drones que conversam entre si, que coordenam o ataque e que adaptam as táticas em tempo real, agindo quase como uma mente coletiva para desmontar as defesas do inimigo. Só que as implicações disso tudo vão muito, mas muito além da tática militar. A gente está vendo o que alguns analistas já estão chamando de democratização da letalidade. É um fenômeno com consequências geopolíticas profundas e, para ser sincero, bem assustadoras. O campo de jogo, de repente, está sendo nivelado de uma forma radical. Grupos que nem são países e nações menores agora conseguem ter acesso a uma capacidade de ataque de precisão que antes era coisa exclusiva das maiores potências do mundo. De uma hora para outra, a capacidade de causar um estrago gigantesco não depende mais de um orçamento de defesa de trilhões de dólares. É essa pergunta que define um novo cenário de segurança global. Quando qualquer grupo consegue montar uma força aérea descartável e eficiente, o monopólio da violência sofisticada, que sempre foi dos Estados, começa a esfarelar. E isso cria um mundo muito, mas muito mais imprevisível e perigoso. E essa tendência toda de proliferação de tecnologia aponta por uma fronteira final, um futuro onde a guerra não é mais dominada por humanos ou por máquinas, mas pelos algoritmos que controlam essas máquinas. Essa tabela aqui resume bem a transformação completa. A gente deixa para trás o poder de fogo bruto e entra de cabeça na era da velocidade da informação. As plataformas de combate não são mais tanques com gente dentro, mas enxames autônomos. Mas o ponto mais crítico, o que realmente arrepia, está aqui. O tempo de decisão encolhe de horas para milissegundos. É uma velocidade que simplesmente ultrapassa a nossa capacidade de pensar. É por isso que muitos analistas estão comparando essa virada com a criação da bomba atômica, chamando de um momento Oppenheimer para a inteligência artificial. O risco real é a gente entrar numa era de guerra puramente algorítmica, onde sistemas de IA inimigos reagem uns aos outros em velocidades sobre-humanas, podendo começar uma escalada catastrófica antes que qualquer ser humano tenha tempo de apertar um botão para impedir. No fim das contas, a gente vê que a vantagem competitiva está mudando de lugar de uma forma fundamental. A superioridade militar não vai mais ser medida pelo aço dos navios ou pela potência dos motores a jato, mas sim pela sofisticação, pela velocidade e pela capacidade de adaptação dos algoritmos que comandam o enxame. Essa é a nova e bem desconcertante lógica da guerra.